Bem-vindo ao ArteCast, o seu podcast de arte. E hoje nós temos um convidado especial, João Gilberto. Obrigado. É uma honra ser o primeiro e único convidado desse podcast. Bem, como sabemos, ou alguns ainda não, João Gilberto foi muito importante para a música brasileira e assim evoluiu ela como um todo, inspirando vários artistas. E ele veio aqui contar um pouco mais sobre sua trajetória e história. Pode falar. Olha, para entender minha história, eu acho melhor falar um pouco da história da Bossa Nova, tá ok? Sinta-se à vontade, cara, o palco é todo seu. Pode falar o que quiser aí. Tá bem então, como a gente sabe, a Bossa Nova não surgiu do nada, foi um processo que resultou na Bossa Nova. Muita gente, muitos estudiosos, eles dizem que a Bossa Nova começou em 58. Aí tem lá 2 discos, né? Canção do Amor Demais, da Elisete Cardoso, que foi lançado em abril de 58, e o Chega de Saudade. Adivinha de quem é o Chega de Saudade, né? é o meu disco e ele foi lançado em 10 de julho de 58. No disco da Elisete, as canções são todas do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. Mas eu também tô lá e toco violão em 2 faixas, né? Chega de Saudade e Outra Vez. Assim, cara, mas por que é considerado uma fusão? Por que o Bossa Nova, assim, é considerado uma fusão? A Bossa Nova é uma fusão, sabe? Nem precisa discutir isso, né? Nela a gente tem o jazz norte-americano, o que é bem legal, porque foi por isso que eu ganhei vários prêmios no exterior. Além do meu talento, é claro. Também tem uma harmonia, um canto discreto se encaixando, como eu já disse, né? Com o melhor companheiro, o violão. E não podia faltar também o samba tradicional. Nas gravações do Noel Rosa, a gente vê também esse canto suave, tipo o meu, essas letras diretas no contexto urbano. Não, mas, tipo, naquela época não tinha um samba tradicional, como a gente vê, sei lá, tipo, em churrasco com os amigos, entende? Não tinha isso naquela época? A gente estava numa época de mudança, principalmente os jovens, eles queriam mudar tudo, queriam modernizar, sabe? Revolucionar. Por isso a bossa nova foi importante. A bossa nova no começo era vista só como um novo jeito de tocar o samba, mas agora se você ouvir falar em Brasil, você certamente lembra de alguma música da bossa nova. A palavra bossa foi usada assim de começo mesmo lá na década de 30, no samba popular do Noel Rosa, chamado Coisas Nossas. Aí falava bem assim, ó: o samba, a prontidão e outras bossas são nossas coisas. Aí foi usada depois assim lá na outra década, né? Se referindo ao samba de break, o miguezinho, o improviso. Um improviso assim de paradas súbitas durante a música para poder falar. Assim, essa é uma história bem resumida. Mas se vocês tiverem tempo para ouvir uma mais detalhada, é só falar, tá ok? Seguinte, cara, pode contar o que tu quiser aí, a gente também quer saber o teu lado da história, assim, como que foi pra ti, tá vendo? Pode falar o que tu quiser. Então, né, bora lá. Como eu já disse, os jovens da época eles queriam mudar tudo, inclusive a música. Algumas figuras importantes do momento começaram a valorizar as canções, com um modo de cantar ou tocar mais sofisticado, parecendo com o famoso jazz. Tinha uma voz suave, uma complexidade dos arranjos e sem aqueles exageros de sentimento, tipo solidão, amor, lá do samba canção. Foi por isso que o samba canção ele saiu do palco para entrar a bossa nova. Dick Farney, um intérprete que passou a usar esse estilo mais contido, que lembrava o cool jazz, ficou famoso por cantar Copacabana. O sucesso de Copacabana colocou no centro da atenção dos críticos essa modernidade do arranjo, encantando os jovens. Quem não gostou mesmo foram os conservadores. Naquele tempo, tinha um monte de jovens músicos tocando nas boates e bares, principalmente na zona sul do Rio, no bairro Copacabana. E eles trocavam conhecimento com seus modos de tocar e cantar, ou seja, já estavam modernizando.
Uma rua sem saída, o Beco das Garrafas, tinha os lugares mais visitados deste tipo. O nome é bem cômico, porque se deve ao fato de que os moradores dos prédios no local jogavam garrafas nos boêmios no meio da madrugada. Eu, Tom Jobim, Johnny Alf e vários outros músicos começamos uma busca por uma música mais moderna. O Tom Jobim, por exemplo, ele começou a compor com Vinícius de Moraes, lá em 56, para a trilha do espetáculo Orfeu da Conceição. Em 55, o Johnny Alf ele gravava a música Rapaz de Bem, com uma marcação totalmente mudada, e ele tinha o piano desvinculado à marcação do contrabaixo, por exemplo. Como eu disse, eu tava nesse meio aí, e só foi com a gravação de Chega de Saudade que o Brasil descobriria o que era a bossa nova. Eu cantando e tocando a canção do Tom e do Vinícius, e como estávamos no começo da urbanização do Brasil, antes disso o instrumento mais usado era o acordeão. Só foi com essa urbanização que abandonaram esse instrumento. Ele era folclórico e regional. Até aí o violão era considerado um instrumento de pobre. Os jovens ricos não podiam nem chegar perto. Quando se pensava nele, também se pensava na boemia, na malandragem. O moderno passou a ser o violão. Do acordeão para o violão se mostra uma quebra musical, uma quebra de lugar também. Assim, tem como tu falar mais sobre o estouro que foi naquela época? Assim, essa quebra que deu naquela época com os grandes artistas, que eram bem diferentes de você. O lançamento de Chega de Saudade, como você já disse, foi uma explosão para aquela geração. Era concentrado nos jovens de classe média e classe média alta carioca. Mas assim, o disco compacto, com só 2 canções, além de Chega de Saudade, o lado B tinha o Bim Bom, que era uma canção de minha autoria, Esse disco aí demorou algum tempo pra ficar famoso. De primeira sim, quem comprava o disco era de São Paulo, pois o que era moderno era difundido facilmente lá, devido a vários fatores. E você sabe, é São Paulo. Ao contrário dos outros nomes da bossa nova, que eram em sua maioria jovens de classe média e classe média alta do Rio, eu misturava muito o rádio dos anos 30 e 40. E não só o samba, mas o jazz, obviamente, músicas tradicionais, conjuntos vocais, misturava também o samba canção, música sertaneja, choro, música de fossa e o batuque. Segundo Gilberto Gil, Chega de Saudade, aquilo ali era como se fosse um canto de sereia. Você começava a olhar para a cara dos outros perguntando: você tá ouvindo? Ele falou isso, entendeu? Ele falou isso. Essa música atingiu também o Chico Buarque, o Caetano Veloso, Jorge Ben, Marcos Valle e Edu Lobo. E vários outros artistas, é claro, que eu não tô lembrando de todos aqui, mas é isso. E falando de novo da importância histórica deste disco para a música brasileira, a gente tem elementos tipicamente ligados à bossa nova de fácil reconhecimento, tipo o enquadramento do gênero como a impostação vocal natural e relaxada, o acompanhamento camerístico, econômico, sutil, transparente, equilíbrio e clareza entre as vozes e uma integração bem discreta entre instrumentos e canto. A atenção aos pequenos detalhes, sutilezas, a negação do estrelismo solista, resultando em maior discrição e intimismo, uma linguagem poética tendendo para o cotidiano e integrada como parte inseparável da composição. A bossa nova ela soube equilibrar a música e o canto. Os dois eram importantes, deixando de lado aquela ideia das orquestras se sobreporem ao canto, ou mesmo do canto exagerado deixar com que a harmonia das canções passassem despercebidas. A letra de Chega de Saudade tem maior leveza, menos pessimismo, muito menos pessimismo do que o samba canção. A letra ela exalta a esperança, a alegria de se pensar nesta relação de um modo bem feliz, o que até então não era comumente encontrado nas canções. O pessoal se juntava e tentava entender essa minha divisão rítmica.
E aí quando o pessoal aprendeu a maneira de tocar a bossa nova, aí meu amigo, aí sim estourou mais ainda. Tinha música em roda de violão, em parceria, em mesa de bar, Copacabana de cenário, era maravilhoso. Eu não tenho palavras para descrever. O nome Bossa Nova ainda não era oficial, né? Tem várias versões para a origem disso, como eu disse lá no começo, uma. E a mais adotada, assim, é de que o jornalista Moisés Fux, que era lá um editor de um caderno de variedades para o jornal Última Hora, e esse jornalista ele foi organizar uma noite musical no grupo universitário hebraico do Brasil. Ele disse que ia ser uma noite bossa nova. Aí quem estava se apresentando gostou, porque bossa nova significava ao certo aquela nova batida do violão. O som tinha muito a ver com os jovens, eles se identificaram, e a consolidação da bossa nova em seus primeiros anos também se deu em um ambiente bastante restrito. Os jovens iam cantar junto nos apartamentos, tendo também essa versão aí de que a bossa nasceu com uma música de apartamento. Por isso que era uma música tocada bem baixinho, cantando suavemente. Entendeu? Assim, eu tô com um pouco de curiosidade para saber quais foram os primeiros lugares que tu se apresentou, assim, foi na tua cidade ou em um lugar depois que tu viajou pra São Paulo? Os primeiros shows foram lá na Faculdade de Arquitetura e na PUC do Rio de Janeiro. Esses shows aí foram de extrema importância para a bossa nova, para que ela pudesse se consagrar como um gênero musical. Nesse show eles queriam ouvir o Roberto Menescal, Carlinhos Lira e João Donato e a Nara Leão, que foi de extrema importância também. Nara Leão foi uma das pioneiras da bossa nova, junto com todos esses aí que eu falei. E nisso aí os produtores viram o potencial, né, de vender a bossa nova para os jovens. O violão se consagrou nessa época, todo mundo queria comprar um, porque essa era a época de ouro da bossa nova, que vai de 59 até 62. Em 62 teve o concerto histórico da Turma da Bossa lá em Nova York, no Carnegie Hall, que era uma casa de espetáculo renomada, e vários bossanovistas foram para lá. Esse episódio é bem problemático porque teve uma organização confusa e apresentações de boas até duvidosas. Rui Castro ele diz sobre esse episódio, né? Ele fala bem assim: nos dias seguintes, alguns dos nomes mais influentes da imprensa brasileira deliciaram-se em fazer picadinho do show no Carnegie Hall. O ataque assim mais famoso é do José Ramos Tinhorão. Ele escreveu: Bossa Nova desafinou nos Estados Unidos. Na revista O Cruzeiro, de 8 de dezembro de 1972. Mas a reportagem, na verdade, era assinada pelo Orlando Sueiro, que, segundo Rui Castro e José Estevam Gava, ele nem estava no show. Pelo que se diz, o Sueiro enviou anotações de outro para o Tinhorão redigir o que estava estampado na revista. No vídeo do show exibido pelas TVs Continental e Tupi, né, dá pra ver a diferença de como foi realmente esse show, porque mostrava uma visão bem diferente do que foi passada de Chorão por Sueiro. A plateia aplaudia com entusiasmo, e é isso. A reportagem do jornal O Globo explica bem a confusão, com o título Bossa Nova vende discos e vira capa de revista nos Estados Unidos. E parte do texto dizia: enquanto os discos da Bossa Nova estão alcançando os primeiros lugares nas paradas de sucesso nos Estados Unidos, João Gilberto vai ser capa das revistas Time e Life. O real, obviamente, foi o êxito da nova música popular brasileira, na América do Norte. E a apresentação lá no Carnegie Hall só foi mesmo mal organizada. Disseram ao O Globo os compositores Roberto Menescal e Maurício Marconi. Isso aí que eu falei. Os artistas queriam explicar o que aconteceu, né? Também aproveitando a chance da mídia de divulgar a bossa.
Nesses anos só teve produção musical de destaque até hoje. Como referência do gênero temos Desafinado, Minha Namorada, Corcovado e Garota de Ipanema. E muitas outras nesse período curto. Os jazzistas eles viram essa qualidade musical quando foram no show em Nova York, tentando encontrar o ritmo. Isso atinge os ultranacionalistas em cheio, que diziam que a bossa nova era só uma cópia do cool jazz. Acabando com essa história de cópia, né? Porque os gringos eles viram que tinha algo novo e foram procurar. Esse desejo dos norte-americanos pela bossa nova colocou ela em concorrência no mercado internacional. Aí foi inevitável, né, o desgaste da bossa nova aqui no Brasil. Teve a ruptura de alguns integrantes do movimento, como a Nara Leão e do Carlinhos Lira. Eles abandonaram a bossa para se integrarem, né, aos grupos que faziam música de contexto político e social. E daí que quem não era bom sabia desse mercado gigantesco lá fora, como por exemplo eu, o Tom e vários outros. A gente foi para longe do Rio, né? Assim, no Brasil, no início da década de 60, além desse desgaste da bossa nova e dessa disputa para divulgá-la, houve também uma troca da bossa pela música de protesto, pela Jovem Guarda, pela música brega também, e depois de um tempinho pela MPB. A história musical da bossa nova teve um caminho esplêndido, né, até aqui, como eu falei, toda essa história grandiosa, né, sempre colocando no olhar as belezas e as coisas mais simples do cotidiano, como o próprio emblema das temáticas abordadas pelo movimento, né? O que não é tão legal chamar de movimento, muita gente não gosta, mas eu vou chamar aqui porque é um gênero musical. E os temas eram o amor, o sorriso e a flor. Alguns anos depois, a América do Norte, a Europa, o Japão, eles se encantaram também com a bossa nova, seguindo essa cronologia. Como exemplo disso, temos o próprio Frank Sinatra, que entrou na onda dessa batida brasileira. No Brasil, nas décadas de 70 e 80, a bossa nova saiu de cena, voltando apenas no final lá dos anos 90. E hoje em dia aqui, em 2020, ainda é bastante ativa. E assim, né, acaba algo bonito de se ver e de se ouvir. O estilo de ser do jovem brasileiro, de pensar, se acaba a bossa nova, mas ela acaba influenciando outros tempos, outros artistas, outra época. Com tudo isso, a gente vê que a bossa nova era o que a mídia precisava para atingir a juventude com um produto e um estilo de vida. Muito obrigado aí todo mundo que chegou aqui, que faz parte desse projeto. Muito obrigado, João Gilberto, por estar aqui mais um dia com a gente. O primeiro convidado. Semana que vem tem mais. Às 16 horas, live no YouTube. Vem acompanhando a gente. Falou, obrigado, tchau.